Eu penso que quem primeiro precisa mudar a cabeça somos nós pastores. Porque nós ensinamos a nossa comunidade. Boa parte do que o povo faz nas nossas comunidades, igreja, elas aprenderam com a gente. Então, se eu, na igreja, começar a falar mal dos profissionais, começar a dizer que é porque a pessoa não está orando, é porque você não lê a Bíblia, é porque a tua vida não foi entregue ainda, eu vou colocar um peso a mais sobre essa pessoa. Então, eu não preciso, aliás, a pessoa não precisa de mais um peso, ela precisa de alívio. Eu dificilmente faço um atendimento que eu não use a Bíblia, falando. Todas o senhor usa? Eu vou usando. Quando eu uso a Bíblia, eu geralmente, quando a pessoa não é cristã, eu peço autorização para usar a Bíblia, em respeito a ela. E todos autorizam? Posso usar a Bíblia? Pode. Opa. Alguns já chegam dizendo, olha, o meu problema é espiritual. Só que mesmo ela entendendo que tem um problema espiritual, ela tem uma patologia. É coisa do cérebro, lá dentro. Não é coisa de fora. Sim. Então tem que ser tratado com remédio. Eu não tenho nenhum problema de encaminhar para psiquiatra. Psiquiatra. Nenhum problema. Ok. Boa parte dos psiquiatras de Araguaína, eu recebo pacientes deles. E encaminho pacientes para alguns. Eu lembro de uma irmã, muitos anos atrás, eu encaminhei para um psiquiatra. E ela disse, mas me disseram que... Aliás, eu coloquei o nome de 3, que eu geralmente não digo esse. Do nome de 2 ou 3. Mas eu vou falar que esse psiquiatra é ateu. Se eu tenho coragem de me encaminhar para um ateu, não estou encaminhando a senhora para um ateu, eu estou encaminhando a senhora para um psiquiatra. Mas dizem que ele é ateu. Eu disse, a senhora já foi no ginecologista? Eu disse, já. A senhora pergunta a religião dele quando chega lá? Eu disse, não. Então por que vai perguntar do psiquiatra? Até onde eu sei, ele é extremamente ético, a ponto de mandar os pacientes dele, que são cristãos, aí para a igreja. Isso. E ele é ateu, segundo dizem. Para mim não tem nenhum problema. Deus usa quem Ele quer. Tem que chegar lá no consultório, ore por ele. Quem sabe a tua oração vai ser um instrumento para Deus salvá-lo. Essas coisas que a gente vai criando na igreja, você não imagina a quantidade de gente que tem nas nossas igrejas vivendo de forma infeliz, não conseguindo ser verdadeiros adoradores, porque vivem falsamente. Uau. E não podem dizer a verdade, que se disser vai ser talvez até expulso da igreja. Vai ser, entre aspas, excomungado, como dizem. Vai ser tratado como um demoníaco. Já ouvi de tudo isso. Gente que chega e diz, olha, eu vim aqui porque soube que o senhor faz esse trabalho, que o senhor é pastor, mas fulano não vai tomar remédio. E eu já cheguei a dizer, olha, se não tomar remédio eu não continuo. Como um garoto, 19 anos, que a mãe leva, e ele diz, aliás, eu converso, predisposição ao suicídio, caminhei para o psiquiatra. Foi, consultou, 3 dias depois ele volta. Disse, olha, eu fui lá, consultei, mas não vou tomar o remédio. Ok, quero continuar aqui com o senhor. Não, comigo já terminou. Mas como terminou? Só uma vez? Eu disse, não, eu atendo até 10 vezes, desde que você tome o remédio. Se você não tomar o remédio, não precisa voltar. Uau. Por quê? Porque, Amirson, eu não posso ser irresponsável. Sim. Esse menino se mata. Quem está atendendo ele? Pastor Elzimar. Ele estava tomando remédio? Não. Ele estava com algum psiquiatra? Não. Eu estou sendo honesto? Não. Estou sendo desonesto e irresponsável. Então, a minha vida não pode ser posta dessa forma. Aí eu falei, eu só atendo você se você tomar o remédio. Se não tomar, não precisa voltar. Chamei a mãe dele, estava lá fora aguardando. Qual a idade dele? E falei a mesma coisa. Disse, eu não atendo mais o seu filho, a não ser que ele tome o remédio. Ah, mas eu não gostei do médico. Esquece o médico que toma o remédio. 30 dias depois ele voltou. Super bem. O remédio já estava fazendo efeito. E eu continuei a Era um jovem? Um jovem, 19 anos. Então,
vejo muito isso. Então, esse preconceito nosso, enquanto igreja, nos atrapalha muito a ter adoradores melhores. Pastor Zimar, hoje eu estou grandemente triste, estarrecido, porque a gente viu nas redes sociais hoje uma atrocidade, um homicídio seguido de suicídio. Na cidade de Itumbiara, um secretário da prefeitura, casado com uma jovem mulher, 2 filhos, um jovem adolescente, e por uma suposta traição da parte da mulher, o marido resolve matar os 2 filhos a tiros enquanto eles dormiam e depois se mata, deixando uma carta, um desabafo nas redes sociais. O sogro dele, que é prefeito da cidade, infartou, e tudo isso para transferir uma culpa para a esposa. O senhor vai ouvir isso, o senhor vai ouvir esse tipo de pergunta, como eu também vou ouvir. Pastor, isso é espiritual ou é emocional? O que foi isso? O que leva uma pessoa a fazer isso, pastor? Ok. Eu acredito ser as duas coisas. O espiritual, uma pessoa sem Deus, ela está mais vulnerável a fazer algo assim. Agora, essa pessoa estava também emocionalmente doente, não tenho dúvida disso. E que não procurou ajuda, estava quieto, calado. Não procurou ajuda, não soube lidar com a adversidade, não soube lidar com o erro, se é que de fato aconteceu o erro, não soube lidar com o possível erro da outra pessoa, que aí entra um outro problema que a gente fala mal, até fala muito, mas fala mal, que é o perdão. Porque nós lidamos com a ideia de perdão, que é um equívoco, no meu entendimento, salvo engano meu. Eu quero perdoar a pessoa, mas ela não merece, porque ela não muda. Eu não tenho que perdoar quem merece. Porque no meu entendimento, salvo engano meu, ninguém merece perdão. Não. Cristo nos perdoou na cruz sem a gente merecer. Então eu não mereço a perdão, eu não perdoo porque a pessoa merece. Eu perdoo porque eu não mereço sofrer pelo erro dele ou dela. Eu não mereço. Aí eu pergunto para as pessoas com dificuldade para perdoar: você aceitaria essa pessoa mandar em você? E prontamente todos respondem: não. Você dorme bem? Não. Essa pessoa que te feriu atrapalha teu sono? Sim. Atrapalha teu apetite? Sim. Não é ela mandando em você? Faz sentido eu não perdoar e deixar a pessoa que cometeu erro mandar na minha vida? Eu perdoo porque eu não vou aceitar ninguém mandar em mim dessa forma. Que cirúrgico isso, hein, pastor Zimar? E nós estamos cheios de gente deixando os outros mandarem nas suas emoções, nos seus sentimentos. Bom. Gente saindo de igreja que está magoado com o outro. Aí eu vou ler a Bíblia e quando pergunta pecado que não tem perdão, qual é a resposta que vem à nossa cabeça de imediato? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo mundo responde isso. Mas a Bíblia está escrito lá. E quem não perdoa, não é perdoado. Por que a gente não fala isso? Que é um pecado que não tem perdão. Se eu não perdoo, não sou perdoado. Está escrito. Não preciso ser teólogo para ver a lei. Mas também isso não é dito na igreja, não é ensinado. As pessoas não são ajudadas a perdoar. E o perdão é uma das doenças mais graves que gera problemas emocionais. Depressão, ansiedade e várias outras doenças são causadas por ausência de perdão. Já que o senhor está falando nisso, essas doenças aí, que a gente carrega aí, os cristãos, eu vou fazer uma pergunta agora ao pastor Zimar. Como a fé pode ajudar nesse processo de cura? Sem que a pessoa negligencie o cuidado psicológico. Para mim ela é fundamental, ela é indispensável, ela é vital. Até porque a Bíblia diz,
eu leio a Bíblia de vez em quando, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem cura sem que eu esteja agradando a Deus. Quando eu falo de cura emocional, cura espiritual, não existe essa cura sem agradar a Deus para nós cristãos. Para a pessoa não cristã, o pecado não a incomoda. Ela até morre no pecado, sofre a vida toda, mas não incomoda a ponto dela se arrepender. Mas nós cristãos, quando nós pecamos, o pecado nos incomoda muito. E eu preciso buscar o Senhor e eu preciso do exercício da fé. Eu preciso do exercício da fé. Então, sem fé, não tenho como alcançar aquilo que eu realmente preciso. Então, ela é fundamental. Isso é comprovado cientificamente. A oração, por exemplo, você já deve ter visto estudos e profissionais da área da saúde, cristãos ou não, a admitirem que a oração ela ajuda no processo de cura física, emocional. Pessoas que entram em processo de câncer, que ela estica a vida, mesmo tendo câncer, porque ela ora, porque ela tem fé, porque ela dedicou a vida ao Senhor. Isso é comprovado cientificamente. Há estudos e estudos em cima disso. E os médicos, recentemente, conversando com um médico amigo meu na cidade, cara muito gente boa, muito bom, e ele afirmando isso, dos estudos que são feitos nessa área. Então, a gente só precisa equilibrar, Milson. Equilibrar o quê? Eu sou cristão, mas vou repetir algo que eu falei no início. Não deixei de ser humano. Eu já fiz coisas absurdas, você nem imagina. Loucura que eu fiz que eu não aconselho ninguém a fazer. Como assim? Passei um dia muito mal. Aquele dia que a Bíblia chama de dia mau. Ele existe. E eu estava nesse dia mau e eu não sei porquê. E eu não consegui preparar o sermão de pregar à noite. Era quarta-feira. Isso não deve ter acontecido com você ou com muitos dos meus colegas pastores. Mas eu não consegui. Eu folheava a Bíblia e não achava nada para pregar e estava chegando a hora do culto. E eu entrei naquela situação e digo, tá, eu tenho duas opções. Ou eu invento um sermão, ou vou ser honesto com a minha igreja. Ok. E eu decidi ser honesto. Aí fui para o culto, o Ministério do Louvor cantou, me passaram a palavra para eu pregar e eu subi. E eu olhei para a igreja e disse, mas eu não vou pregar. E eu não vou pregar por dois motivos. Primeiro, eu estou muito mal hoje. Meu Deus. Eu não estou legal. Estou numa tristeza que eu não tenho endereço de onde veio. Não sei qual o DNA. Segunda razão, não consegui preparar o sermão. Agora o que vocês vão fazer comigo é com vocês. Meu Deus, pastor. E aí uma pessoa subiu, pegou o microfone, disse, assim como o senhor tem feito com a gente, tem orado, o senhor, agora nós vamos orar pelo senhor. O pessoal saiu das cadeiras e veio para frente, me abraçou, me acolheu. Nunca me senti tão humano como naquele dia. Então, a gente precisa descer do pedestal. O senhor pensa que o senhor não tinha o sermão. Esse foi o sermão. Você se desnudar. Pois é. A gente precisa diante da igreja, pedestal de quarta pessoa da Trindade. Entende o que eu quero dizer? Que nós pastores às vezes nos colocamos, ou somos colocados por outros como quarta pessoa da Trindade. E por que muitos colegas, muitos não, mas alguns colegas, eu acho que muitos, se fosse um só já era muito, estão se matando. Porque ele não pode ser honesto, ele não pode dizer que está doendo, ele não pode dizer que está triste. Que é isso, se é pastor tem que estar alegre. Não, eu sou feliz, mas eu me entristeço muito, cara. E sou feliz, porque a felicidade é de dentro para fora, a alegria é de fora para dentro. Pastor, com a atitude dessa, o senhor ganhou a sua igreja, suas ovelhas. Quando o líder ele abre o coração, ele permite que as ovelhas também abram o coração. O senhor abriu uma mão dupla. O senhor realmente
dei uma aula de humanidade. E nós, pastores, somos humanos. A gente passa por isso. E a gente tem que segurar a parada, a gente tem que dar conta do recado, a gente não pode demonstrar fraqueza, a gente tem que pregar bonito e ungido. E as pessoas vão lá e recebem. E ó, que mensagem bonita. Mas não é isso.